As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104. Debate 104. Minha gente querida, um grande abraço, muito bom dia. Estamos chegando para mais um debate pela Rádio do Povo de Deus. Debate ao vivo na sexta-feira, com reprise todos os domingos nesse horário. Para você que está conosco, Deus te guarde, te ampare e te proteja. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia. Você que nos acompanha através do rádio e também pelas nossas redes sociais. Está no ar, ao vivo, mais um Debate 104. Esse é o tema do dia. Questões importantes sobre casamento e família. Questões importantes sobre casamento e família é o tema do debate de hoje, aqui pela Rádio do Povo de Deus. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Muito bem, nós hoje temos 3 queridos pastores convidados, 2 já estão conosco e nós vamos carinhosamente cumprimentá-los nesta manhã. Ao meu lado esquerdo, a pastora Gisélia Barbosa, 26ª Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Jardim do Trevo. A paz, pastora, bom dia para a senhora. Paz, Tony, paz, é mais uma alegria estar aqui nesta manhã de renovo, né? Para estar aqui falando sobre os assuntos, sobre o melhor assunto da Terra e do universo, né? Que é o reino de Deus. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Um bom dia para todos, Deus abençoe. Nós estamos recebendo também o nosso querido pastor Charles Smith, Igreja Batista Shalom, lá da Ilha dos Araújos. Bom dia, paz, meu querido amigo pastor Charles. Bom dia, Tony, com essa voz terapêutica de um lado e a pastora Gisele com essa voz mansa do outro, o ambiente está super, ultra, hiper leve. Amém. Um bom dia para os nossos ouvintes, quem está aí do outro lado, né? Tivemos esse presente que foi essa chuva que Deus enviou. Maravilhoso. E hoje também, né, 31 de outubro, 508 anos da Reforma Protestante, Nossa, né? olha. Um tempo de mudança. Né? Mudança. De muita coisa boa que aconteceu. Só acho que a gente está precisando de uma nova reforma. Mas eu creio. Que o Senhor nos inspire nessa manhã e um grande abraço a todos aí. Eu gostaria de pedir nesse início que a nossa querida pastora Gisele Barbosa fizesse para nós uma oração no início do nosso debate. Amém. Nosso amado Deus, amado do nosso coração, amado da nossa alma, nesta manhã, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre nós. E aqui estamos mais uma vez renovados pelas tuas misericórdias para estarmos Jesus. falando desse assunto que é o reino de Deus, que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor acreditou, que o Senhor nos outorgou com tanta graça. Então, por isso, Pai, muito obrigada. Obrigado por nós já estarmos aqui. Sim, Jesus. Obrigado por esse esse veículo tão maravilhoso que é a Rádio 104, onde nós temos a oportunidade de ter um crescimento espiritual todos os dias, todas as horas. Então, que nesta manhã nós sejamos muito abençoados e que a palavra do Senhor seja muito bem discernida, com sabedoria para o nosso coração, para nós estarmos transmitindo aí a vontade que é boa, agradável e perfeita do Teu Espírito. Nós te louvamos, te agradecemos e abençoamos cada família e que os ouvintes estejam aí atentos
a cada ensino, a cada orientação, porque vai ser uma manhã gloriosa. Em nome de Jesus. Amém. 104 FM. 104 FM. Muito bem, vamos começar o nosso debate. Nós convidamos também o pastor Ayrton Ferreira, da Igreja Pentecostal Shekinah Jardim Pérola. Estamos aguardando. Muito bem. O pastor Charles Smith, o casamento e a família são muito sagrados para Deus? Olha, é só a gente voltar, né, na época da criação do homem, o que foi? Existem duas instituições que foi o próprio Deus quem criou. Primeiro, a família. Sim. Então, Adão e Eva são a prova viva disso. E depois, o que Deus fez? Deus criou a igreja, que é a sua família, né? Então, a família, o casamento, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, ele diz que tem que ser algo, né, digno de honra. Tem algumas versões que fala venerado entre os cristãos, né? Então, o matrimônio é uma coisa sagrada, instituída pelo próprio Deus, assim como a própria igreja. Então, quando a gente tem casamentos em crise, famílias adoecidas, nós vamos ter também uma sociedade adoecida, né? Nós vamos ter uma sociedade em crise, e da mesma forma a família, porque a família é o somatório de outras famílias, né? Nós não estamos blindados de trás de muros, né? Ou de fortalezas aí, mas a família e o casamento, sem dúvida alguma, à luz da palavra, não só são de Deus, como são abençoados pelo próprio Deus. E a senhora concorda, pastora? Sim, nossa, Deus formou essa família maravilhosa. A primeira instituição começou lá, né? No Adão e na Eva, lá no Éden. E aí, os propósitos de Deus vêm aí reafirmando através da Bíblia, né? Confirmando em várias passagens que a família, ela é a primeira comunidade da raça humana. A primeira. Deus deu uma esposa para Adão. Por quê? Porque ele queria formar uma família. E depois vieram os filhos, né? Por quê? Porque ele queria formar uma família. E essa família está debaixo aí do coração do homem, né? Mas qual a situação da sociedade hoje? Através da família. São as crises que infelizmente vieram surgindo aí, que começaram lá em Adão e Eva, né? Quando Caim se levantou como homicida e começou a dar uma outra versão da família através de Adão e Eva. Que não era para ser assim, mas a crise realmente está hoje, principalmente nas famílias, né? Que é contendas, discussões, né? Desentendimento, falta de perdão, falta de sabedoria, falta de comunhão. E aí, consequentemente, infelizmente, vem as consequências que para chegar e culminar lá, infelizmente, nas separações, que não é o que Deus quer. E por que acontece? Porque o homem abandona os conselhos de Deus. O homem ele foi firmado para ter um alicerce espiritual dentro dos conceitos de Deus. E aí o que o homem, né? Homem na Bíblia é ser humano, né? O que o homem, o ser humano faz? Ele não se firma dentro desses conselhos, desse alicerce. A Bíblia fala que Jesus é a rocha. Jesus não é a rocha só para uma certa situação, ele é a rocha para tudo. Ele é a rocha para o alicerce familiar, a formação de filhos. Ele é a rocha para o trabalho. Ele é a rocha para tudo, está lá na Bíblia. Então, por que acontecem as crises? Porque o homem foge desse alicerce que é formado através da palavra, das orientações. Então, o homem não pode fugir. Para ele saber e permanecer esse conselho de Deus, essa formação de Deus que é a família, que é muito importante para Deus, porque foi a primeira comunidade formada ali, instituição, e depois veio a instituição da igreja, como o pastor Charles disse. Para formar essa família, a gente tem que olhar para Deus e falar: Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor fez, que foi a família. Um homem pode olhar para uma mulher e falar: poxa, que coisa linda que eu vivi, encontrar essa esposa idônea, né? Porque o homem dá sorte aí de encontrar essa esposa idônea. O meu marido encontrou, graças a Deus. E a mulher encontrar um marido que seja também um homem que dê orgulho para ela no casamento.
E vem os filhos, ai que coisa maravilhosa, meus filhos, né? A bênção de Deus é que todos os filhos sejam filhos que honram seus pais, o 5º mandamento lá, que o marido seja bom para a esposa, que sirva a esposa, como Paulo fala lá, né, em Coríntios, que a esposa seja uma mulher idônea, sábia, equilibrada. Então o casamento é uma coisa maravilhosa. A única coisa que tem que ser feito é que cada um faça o seu papel. Agora, Tony, pois não, já que a senhora começou a falar sobre o divórcio, a Bíblia fala muito sobre o divórcio, o pastor Charles Smith, ela condena o divórcio? ó, vamos entender uma coisa, eu vejo assim, a pastora Gisele tocou num assunto, Deus ele estabeleceu um padrão para tudo que ele criou. Sim. Então, vamos voltar, né? Se a gente parar para pensar aí. Quando eu falo, por exemplo, da sexualidade, Deus estabeleceu um padrão de comportamento sexual, né? Sim. Se nós obedecêssemos o que está escrito na palavra, Tony, nós não teríamos problema, tá? De pedofilia. Nós não teríamos problema de pornografia. Nós não teríamos problema, né? Que a gente pode colocar aqui, de mãe solo, de Sim. pai solo. Que é o que mais Nós não teríamos vemos, problema né? de doenças sexualmente transmissíveis. A gente não Ixi, teria nossa. problema de fornicação, muito menos de adultério. E por tabela de divórcio. Então, na verdade, qual é o nosso grande problema? Por que nós estamos tendo tantos casos de divórcio mesmo no meio da igreja? Primeiro, nós estamos vivendo, né, um ataque sistemático, por exemplo, do sistema patriarcal. Quem criou o sistema patriarcal? O próprio Deus. Então nós estamos tendo hoje, por exemplo, uma inversão de papéis, né? Existe um papel que Deus delegou ao homem e que ele delegou à mulher. O que nós estamos fazendo? Nós estamos rejeitando esse padrão, que é esse sistema patriarcal, que dizem que está em crise, né? Porque em crise nunca vai estar, porque foi o próprio Deus quem criou. Sim. E aí, o que nós estamos vivendo hoje? Uma inversão de papéis que está gerando conflito, crises, né? Esse aumento na taxa de divórcio, e a gente vai ver depois, eu separei até 2 referências aqui, uma que Paulo escreve para Tito e outra que Pedro escreve. Mas vamos tentar entender, por exemplo, antigamente, pai era referência de quê? De limite, de direção. Nós tínhamos pais presentes. Mãe era referência de quê? De base emocional, de afeto, de acolhimento. Então, quando você olha a família do ponto de vista de Como Deus, mudou, né, pastor? a família que Deus instituiu, o modelo de Deus, tinha ou tem estrutura, hierarquia e responsabilidade. Qual é o problema da família dessa pós-modernidade? Tudo que você remete à hierarquia, à responsabilidade, se torna um berço natural de conflitos, tá? Então, do ponto de vista bíblico, pai é chão, mãe é colo. O que está acontecendo? Nós estamos com uma geração que veio, por exemplo, de pais ausentes, de pais rígidos e autoritários. Aí a geração dos filhos de hoje falam que não, nós não vamos cometer esse mesmo erro. Tá, não cometem esse mesmo erro, mas vão para o extremo oposto, né? Entendi. E aí Entendi. o que nós temos? Eu separei 3 coisas aqui. Primeiro, a ausência disfarçada, né, de liberdade, tá? Culpa travestida de amor. Sim. E permissividade em nome de uma infância sem traumas. Então hoje, né, Muito bom. os pais Muito querem bom. o quê? Os pais querem ser amigos, mas eles não querem ser pais. Tá entendendo? Os filhos precisam, não é de amizade, os filhos precisam de referências. Nós estamos numa sociedade em crise, casamentos em crise, porque nós estamos alterando o padrão que Deus criou. Aí qual que é o resultado disso? Filhos sem limites. A gente está vivendo um problema de crise de autoridade, né? Você tem adultos emocionalmente frágeis, uma autoestima inflamada, porque você tem filhos que acham que são imperadores, imperatrizes, que os pais precisam viver em função deles, e a gente tem uma maturidade atrofiada. Então, o que acontece? Os pilares dessa sociedade patriarcal que o próprio Deus criou estão sendo combatidos. E aí você percebe, por exemplo, a figura do homem, ela está sendo desconstruída, né? Gradativamente. O papel né? do homem, a gente está sendo, na verdade, infantilizado,
eu sou da época que você tinha Ultraman, tá? Quem tá do outro lado que é mais antigo Sim, sabe. Ultraman, é. Jaspion, Jiraiya. Uhum. Hoje são ursinhos carinhosos. Então você vê o que está acontecendo. Isso é da década de 80. Pois é, É, você 70, 80. você desconstrói o masculino e diz que isso é empoderamento para o feminino, mas não é. Então essa inversão de papéis, né? Paulo, quando ele escreve a Tito, ele fala que as mais velhas precisam ensinar as mais jovens a serem boas donas de casa. O que você escuta hoje? Minha filha não vai ser empregada de sua, não. Exatamente. A coisa já começa por aí. Já começa. Né? Pedro diz que a beleza da mulher não tem que ser exterior, pelo penteado do cabelo, pelo uso de joias. Ele não está condenando isso, não. Sim. Tá? Vamos deixar claro isso aqui. As mulheres devem se cuidar mesmo. Sim. Mas ele está dizendo que a beleza da mulher tem que ser interior. Sim. Um espírito manso e quieto para que calem os de fora e que ganhem os seus maridos pelo testemunho. Então, na verdade, Tony, o que nós estamos vendo? Nós amamos a palavra de Deus, nós recitamos a palavra de Deus, mas na hora de aplicar no nosso dia a dia é onde a gente está falhando. E nós estamos o quê? Abandonando o modelo de família que foi constituído por Deus e nós estamos assumindo aí um novo conceito de família que não está alicerçada na palavra de Deus. Cai no que a pastora Gisélia falou. Tanto que não tem mais dia do pai, dia dos pais, dia das mães, tem dia da família. Deus. Então família agora é qualquer coisa. Juntou debaixo do mesmo teto, a gente está chamando de família. Mas existe um padrão... E podendo agregar outros, né? Que vão se tornando família, que não é família. E aí a gente precisa entender o que? Nós temos que voltar ao início de tudo. A gente precisa resgatar os padrões de santidade, o padrão de família. Mas eu acredito, né, também, diante pastor de Deus. Charles, que muitas pessoas, tem muitas famílias que conservam esse padrão, sabe, de família. Eu conheço muitas pessoas que não aceitam certas introduções no lar, certas situações que vão entrando no lar, vão sendo inseridas no lar. Elas começam a se incomodarem com esses avanços, né, que paz, querido, com esses avanços e não aceitam. Ainda tem pessoas que fazem isso, porque eu acredito que mulher e homem que dão valores ao relacionamento, ao casamento, eles fazem de tudo, né, porque hoje nós estamos vendo o divórcio, as pessoas se separarem, o divórcio acontecendo motivo. por coisas banais. E o conceito generalizado aqui, que é o amor, tá certo. Só que Deus, ele não vai estabelecer algo tão importante na base que é instável, né? Que é que é estabelecer o casamento. Ele não pode contar com os sentimentos. A pessoa, por exemplo, ela casa hoje porque ela tem um sentimento muito forte, mais pelo romantismo, erotismo também, né? Às vezes a pessoa sente muita atração. Por uma carência. Mas Deus não vai estabelecer uma coisa tão importante quanto o casamento baseado neste amor. Porque este amor que as pessoas vivem, que graças a Deus eu acredito que ainda existe, ainda que seja muito raro, lá no romance do meu pai, mas a minha mãe, há não sei quantos mil anos atrás, tô falando assim, né, nesse sentido de tempo, o meu pai, mas a minha mãe viveram um amor lindo. Meu pai, quando faleceu, a minha mãe quase morreu. Ela ficou em depressão muitos anos, porque não conseguia viver sem o meu pai. E eles tinham um relacionamento que hoje eu não vejo. Né, um relacionamento, aquele amor genuíno, aquela coisa de cuidar, de amor. Então, mas Deus não estabeleceu esse casamento em cima desse amor, porque esse sentimento ele pode mudar com agressões, com iras, palavras que ferem. Ele pode ter uma mudança. Deus, ele quer um relacionamento firmado no amor ágape. Porque o amor ágape, ele anula a pessoa, a gente se anula, a gente perdoa, a gente abre mão, a gente vai se tornar, nós nos tornamos mais humildes quando nós estamos nesse amor, no ágape. Mas Deus baseou o casamento nisso aí, nessa tolerância. O apóstolo Paulo fala lá sobre o amor, lá em 1 Coríntios 13, né? Então que o amor é tudo, o amor não ciúme, o amor suporta.
Então, nós não estamos... Os casamentos hoje acabam facilmente, tão banalmente, porque não há essa tolerância. Eu vejo aí mulheres reclamando, murmurando, falando sobre essa intolerância. Os homens hoje divorciam facilmente. E se bobear, eles até aproveitam oportunidades de estratégia para poder sair do casamento e casar com uma mulher mais nova. E isso isso não está lá só no ímpio. Tá dentro, como o pastor Charles falou, está dentro da igreja. Tem uma ilustração para saber esse abençoado que chegou aqui, que está com a gente aqui, pastor Ayrton. Eu vi uma ilustração que eu acho bacana, um triângulo, né? Aquele triângulo equilátero que tem 3 lados iguais. Quem está no topo do triângulo? Deus. Quando o marido e a esposa estão próximos da ponta do triângulo, eles estão mais perto de Deus. Quando o marido e a esposa estão mais perto de Deus, eles ficam mais perto um do outro. Agora imagina um triângulo aí, Deus continua no topo. Agora o marido e a esposa foram para a base do triângulo. Eles se distanciaram de Deus. Naturalmente, vão se distanciar um do outro. Muito boa. Então, eu acho bacana se a gente entender que qual é a proposta da Bíblia. É o que a pastora Gisélia falou. Qual é a base de um casamento? O amor. Não é o amor eros. O amor eros é o pontapé inicial. O amor ágape é esse que Paulo escreve, que tudo suporta, que não ensoberbece, que é paciente, que tudo sofre, que tudo perdoa, né? Tudo suporta. Em cima desse amor, 2 coluninhas importantes que seriam as paredes da casa: respeito e diálogo. Sim. Se o amor ágape é a base, é claro que eu preciso ter o respeito e o diálogo. E o que vai ser o telhado dessa casa? A admiração. Porque quem respeita, admira. E quem admira, respeita. E o respeito e a admiração também se constrói através do diálogo. Nós estamos vivendo na era da comunicação e as pessoas não sabem conversar umas com as outras. Exatamente. Mas vou passar para o pastor Ayrton aqui, que chegou. Fale conosco. Fala. Pastora Gisele, meu amigo Charles Smith, pastor. Eu quero pedir perdão a vocês que estão nos ouvindo e os que estão aqui. Eu sempre faço uma programação para chegar aqui com 15 minutos. Se eu tivesse vindo a pé, melhor. 7 de setembro está um caos por causa do desvio, mas não chamei atenção por causa disso. Sim. E eu quero que vocês fiquem à vontade, eu não sei qual ponto que você está. Nós estamos no segundo ponto aí. Segundo ponto, né? Mas vamos lá. Na construção de um casamento, de um relacionamento, ela é feita com renúncia. Você conhece aquela moeba? Aquela brincadeira de criança? Aquela brincadeira de criança? Sim. Tenta colocar uma na mão, fica brincando com ela e depois tenta estancar ela na sua mão, fechando e apertando. Ela sai entre os dedos. Eu gosto muito de trabalhar isso com casais. Ela sai entre os dedos, você não consegue. Você consegue apertar, sufocar, esmagar, mas você não consegue deter. Sabe por quê? Porque você não pode construir um relacionamento baseado num poder. Eu costumo dizer que Deus ele tem compromisso com a família, com a instituição familiar. O casamento é propriedade e posse de um homem. Por exemplo, Deus criou a família para ela estar junto, para crescer. Aí chega alguém, abre os olhos e fala: opa, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, e toma como propriedade, mata, briga e acha que pode fazer qualquer coisa. Não é por aí. A gente está vivendo um certo relacionamento hoje, dentro e fora de casa, relacionando bem com um casal, mas sem tolerância. Nós somos um seres intolerantes. Por exemplo, tem pessoas que só por ouvir falar da senhora pastora, ou do pastor Charles Smith, ou do Tony, ou quem sabe de mim, ele já passa a não gostar, ele te ignora, porque alguém teceu algum comentário sobre vocês. O relacionamento, seja ele dentro de um casamento ou fora de um casamento, a base é respeito. Parabéns, pastor. E emprestar os 2 ouvidos. Isso. E uma boca você tem para poder falar. Porque tudo que você ouve, você domina. Tudo que você ouve, você vai dizer uma só coisa: olha, aprendi com você, ou tenho a resposta certa, o caminho é esse. Mas quando você não ouve,
você atropela. Sabe aquele momento que você quer falar com um casal e quando você fala uma palavra, ele já tem um espírito de adivinho e já começa a te atropelar? Isso é intolerância. Alguma coisa mal resolvida do passado ainda está regendo o presente. Entendi. Ou seja, quando Jesus entra na minha vida, ele me torna um cara livre. E eu tenho, como ser livre, eu tenho que adquirir mansidão, eu tenho que adquirir paciência, longanimidade, para que eu tenha uma vida bem sucedida. Olha, muito mais do que transar, muito mais do que fazer amor, muito mais do que ter uma casa bonita, uma roupa limpa, é você investir com atenção na sua esposa ou você investir com atenção no teu esposo. Quando você perde essa atenção, você está desvalorizando uma pessoa que trabalha, que te ama, que cuida, que preocupa. Eu não sei como você está vivendo, mas eu posso falar de carteirinha. Meus irmãos chegaram aí da América, pastora, e eles resolveram ir ver o jogo do Atlético bem sucedido, pequete que eu sou. Fui para Belo Horizonte assistir. Mas eu não queria ir, minha esposa. O que é isso? O que você vai fazer? Os seus a fazer não pode tirar esse prazer. Quando eu chego em casa, minha mala está pronta, faz essa viagem, não volta hoje, dorme lá. Sabe o que é isso? Isso não é só amor, isso é cuidado. Isso é cuidado. Isso é atenção. O que é atenção? Atenção o seu parceiro, ele tira aquele momento de tensão na vida dele. Porque você olha, peraí, essa mulher gosta mesmo de mim. Aí eu chamei, vou comigo? Não, eu não posso, mas você pode e deve. Então, quando você investe tempo no seu relacionamento, eu achei que você era cruzeirense do Tony, mas você é atleticano. Que bênção! Que bênção, ganhamos e estamos aí na final. Mas eu quero dizer o seguinte, qual é o seu final? O seu final é determinado por Deus? Ou o seu final é determinado pela sua intolerância? Rapaz, você casou com uma mulher. E às vezes eu gosto de dizer com um casal, Charles, eu sou muito sim, muito sincero e eu não corto volta em falar. Quando eu vejo um maltrato numa relação familiar, eu falo assim, você tem filha? Tem. Você queria um esposo igualzinho você para sua filha? O cara baixa a cabeça, não. Então melhora, porque essa menina aí, ela tem uma mãe, tem uma filha. Certamente aquele que você chama de sogro, ele não está feliz com o seu tratamento, Exatamente. Mas ele te suporta pela escolha da filha. Exatamente. Então isso é importante. Mas eu acho muito interessante o que o pastor Ayrton falou, na questão de quando as pessoas olham para a gente e determinam quem a gente é pela informação de outro. Isso gente, isso é terrível, isso é um mandamento, isso é o 9º mandamento. Sim. Isso não é uma coisa que eu estou falando, que outra pessoa está fazendo, isso é um mandamento, gente. Nós não podemos condenar outra pessoa. Isso acontece muito, as pessoas, a mulher, o homem, aquilo é assim, você já tem um conceito da pessoa, sem ter participação, de ter conhecido. Eu costumo não julgar as pessoas pelo que a outra pessoa fala, não. Eu não acredito, não. Primeiro, eu preciso conhecer as pessoas. O que acontece nos divórcios hoje? Os critérios são muito egoístas. Isso. O cara só quer receber. Ou a mulher, não estou falando, eu estou falando dos dois. Mas às vezes um cônjuge só quer receber e não quer doar. Ele só quer receber, porque é egoísta. Eu conheço histórias de pessoas, de casamentos, que finalizaram. O homem, ele tem um carro bom, ele tem uma moto boa, ele tem não sei o que mais bom, ele tem... Mas a mulher não tem nada. O homem trabalha a vida toda, a mulher casa, o homem casa, tem filhos, ele cria tudo só para ele. E acaba o casamento, a mulher não ficou com uma casa, não ficou com um carro, não ficou com um dinheiro, não ficou nada. Ele levou tudo para ele. Ele leva tudo. Se bobear, tira até os móveis dentro de casa. Isso não é homem para mim. Tira até os móveis dentro de casa. O homem vai lá, não, eu quero isso, eu quero essa coisa, porque é meu, nós compramos. E ele tira, e ele não deixa nada para a mulher. São os egoístas. O critério é só deles. E vice-versa. Porque acontece também de mulheres se separarem e quererem tomar tudo do homem e tudo. Então são critérios, aquilo que o pastor Ayrton falou. Tem dos dois lados, né? Não olha para o outro, o cônjuge. Não tem respeito. Não plantou respeito, não plantou esse amor,
essa comunhão, não teve harmonia. E depois fica um divórcio triste, banal, por nada, por critérios. Porque muitas vezes, aquele que toma iniciativa de divorciar, ele já tem um plano B. Ele já tem um plano B e não pensa nem no cônjuge, ou seja, no marido, né? Pode ser. Ou não pensa na mulher. São egoístas, egocêntricos e apresenta lá os critérios deles como se fosse a defesa do mundo e todo mundo entender. Só que ninguém entende isso, porque Deus não formou isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. 1 Coríntios capítulo 7 é o versículo, não, como é que fala o texto básico? O texto básico, né? Sim. É o capítulo que eu quero dizer. Ele fala assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Paulo está dizendo que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Muito bem. A ordem é essa. E aí, Tony, só pra gente Sim. ver, aqui tem 2 pontos aqui, né? Quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, lá no capítulo 5, por que a gente bate muito na tecla de voltar ao padrão que Deus estabeleceu? Ele fala assim, quer ver? No verso 28. Éfeso, né? Efésios 5, 28. Efésios 5. Sendo assim, sim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Então esse é o ponto de vista bíblico. Tá? E uma coisa que a pastora Gisélia comentou aqui, e que nós precisamos pedir muito, infelizmente nós temos uma geração de gente adoecida dentro da igreja, que diz que passou pelo novo nascimento, mas não passou. Não passou mesmo, tá? Verdade. E aí, o que acontece? A pessoa, ela chega para a igreja, e aí o que ela herda da família de que ela veio? Traumas. A Bíblia nunca disse que eu tenho que herdar traumas. Entendeu? Agora, a Bíblia deixa claro que Deus é um Deus que quebra ciclos. Porque muitas das vezes, o que a gente vai ver por aí, né? A pessoa vem de uma família adoecida. Ou o pai maltratava a mãe maltratava o pai, seja lá o que for. O que acontece? A pessoa, ela vem para a igreja, mas ela continua sendo influenciada pela antiga maneira de viver. Aí eu fui criado assim, por que você tem esse temperamento intolerante? Não, porque todo mundo na minha família é assim. Eu tenho uma birra quando a pessoa vira e fala assim: você é a cara da sua bisavó, você é a cara de fulano, você é a cara de ciclano. Fica aqui, pra trás dele, Satanás. De vez em quando alguém fala isso. Sabe por quê? Eu não tenho que ter a cara do meu avô, do meu tataravô, da minha mãe, do meu pai. Não, em Cristo eu sou uma nova criatura. Uma nova criatura. O passado pode explicar quem eu sou agora. Mas quem define quem eu vou ser é Cristo. Porque, afinal de contas, cadê a transformação? Não é? Cadê a conversão? Eu falo isso dentro do padrão igreja. Porque quando você olha para o mundo lá fora, você começa a entender, meu Deus, mas por quê? Se o meu povo que se chama pelo meu... Não. O meu povo perece por falta de conhecimento. E qual não, eles não conhecem os ensinos de Deus, as instruções para o casamento, criação de filhos, o povo está pouco aí pela instrução e o conhecimento da casa. Não está. O pastor e os pastores, ele prega na igreja, avisa sobre o casamento, o jugo desigual. Tem pessoas aí, pastor, que casou com um cara, falou de tal vida bem, Deus, glória a Deus, mas a maioria não. Você quer viver uma vida feliz? Você é uma mulher certinha, você é um cara certinho, vai pra igreja de programação. Uma pessoa casa com jugos desiguais já começa tendo problema. Uma vai pra igreja católica, nada contra, o outro vai pra igreja, nada contra. Ou seja, você tem que criar um padrão de vida único para viver com a sua esposa. E tem que andar junto. E quando você tem uma mal escolha... Não existe negócio. Quando você já começa a ter problemas, já perdendo e dando legalidade pro diabo. Porque, na verdade, pastor, tudo que o senhor falou é correto. As pessoas estão mais amantes de si mesmo, Tony. Elas procuram mais em casar, em ser feliz, em prosperar, ter um carro novo, ou aquilo que ideou, aquilo que ela idealizou, aquilo que a amiga dela conseguiu, aquilo que o amigo conseguiu. Vou ter uma mulher para mim todos os dias,
Pastor Cláudio Duarte fala isso, casa, e você já sabe como é, que não é mesmo. Às vezes a gente faz mais solteiro do que casado, mas não é porque a mulher é ruim, não é porque você é ruim, a gente não aguenta acompanhar a bagaça do jeito que vai ser e fica aí de qualquer maneira. Então quando você casa por algum motivo e que Cristo não habita, você vai ter consequência. Se você casar por causa da luxúria, por causa da riqueza, você vai priorizar isso. Se você casou porque você amou, não, são você vai amar. Então o que acontece? Quando você escolhe uma pessoa que é fora do seu padrão de vida, desequilíbrio, você casar. Quando eu vou falar para a pessoa que vai casar, você vai casar? E o cara, já conhece? Ele é casado? Não. Já foi casado? Já. Tem filho? Tem. Então você tem. Não. Então não casa, você vai ter problema. Vai ter problema pro resto da vida. Você vai ter que conviver com a família do ex. Principalmente se a base começou debaixo da maldição. Seguinte, você tem que ter um princípio. Agora você quer? Não, beleza, vou te ajudar. Você quer isso mesmo? Quero. Então você já sabe que você está perdendo de 1-0. Então que o solteiro, divorciado, case com a pessoa igual a ele. Então as pessoas hoje, ela casam e priorizam qualquer coisa. Mas a prioridade sempre são acordos, estratégia para crescimentos materiais, atração física. O problema, sabe o que acontece? As mulheres, tantas razões. As mulheres não acompanham e não assistem o marido de perto. Por exemplo, ela casa com um cara que é profano, que é ateu, que é beberrão, e o cara vai prosperando ali e ela não acompanha. E o cara vai colocando coisas no nome do filho, do irmão, da irmã, do patrão, e ele não tem nada. E quando se separar, não tem mesmo. Nada. E não tem nada que faz. Então, o casamento é a unidade. Adão, quando ele pega e fala assim, carne da minha carne, osso dos meus ossos, coisa é minha. Então, ele logo legalizou aquilo ali. Se você quer analisar o seu casamento, você quer casar, você tem que analisar o seu casamento, que começa no cartório. Como é que começa ali? É a partir de agora ou já tomou posse de tudo? Então comunhão e separação de bens. Felizmente, você tem que entender, é duro falar isso. O casamento é um conflito de interesse. Eu casei por você ter uns olhos bonitos, ter uma âncara bonita, me agrada. É verdade, eu tenho que falar isso. Verdade. Você não casa com uma pessoa banguela sem dente, não. Mas não casa, você vai escolher a melhor parte. Então, por exemplo, peraí, eu sou tudo isso, Gisele. Esse cara é muito esperto, mas ele não tá casando com mulher boba, não. Ó, bacana, tem tudo isso aqui, mas vamos ver, como é que eles vão casar mesmo? É tudo igual, beleza? Então, preto no branco, vamos juntar o contra-cheque aqui, ó. Eu falo isso. Você nem um casal o tempo todo. Toda vez que eu falar, vocês precisam passar por uma reunião comigo aqui de administração. Preciso ensinar vocês. Não, administração não sou bem. Não, administração não sou bem. Quando foi agora, eu falei, está passando para agressão, vocês têm que separar. E tudo que eu falei com vocês até hoje é que o problema era financeiro. Vocês falaram que não é. Você já reparou? Dia tal fizemos reunião, no dia tal fizemos reunião, no dia tal fizemos reunião, no dia tal... Todos elas foi financeiro. Nossa. Vocês estão cegos, vocês não se amam. Então falta verdade, falta transparência. Aí, pastor, você pode aconselhar um cara a casar? Posso. Qual que é melhor? Você viver com eles casados ou você fazer o culto fúmulo deles? Misericórdia. Porque quando falta respeito, não falta caixão e nem falta... Como é que chama o coveiro? Você não sabe o nome, mas sabe que tá lá para abrir o buraco. Eu não sei quem vai abrir o seu buraco, meu irmão, minha irmã. Mas o cemitério nunca vai estar cheio o suficiente que não pode receber. Mas aí, e o inferno também. Eu vou colocar umas perguntas que chegaram aqui. Você está acompanhando o debate, o tema é questões importantes sobre casamento e família. Pastora Gisele Barbosa, Charles Smith, pastor Ayrton Ferreira. Tá cheio de mensagens para vocês. Vamos lá. Só que o tempo é curto. Eu tô ouvindo o debate, Tony, e a pastora disse que a família é bênção. A minha pergunta é, principalmente para ela, perda de um bebê de apenas 5 meses é bênção? Quer dizer que para nós mães é bênção nós enterrarmos os nossos filhos? Aí nós vamos ter que sair até um pouquinho. Eu tenho experiência própria para falar disso, hein? Pois é. Aí eu vou ter que sair um pouquinho aqui até do tema das perguntas, porque tem muitas perguntas aqui. Eu sou fulano de tal. Quando se casa com um pastor e ele é pervertido, só é crente dentro da igreja. Ela até colocou o nome aqui, mas eu não vou dizer não. Outra coisa, são várias perguntas aqui. Ô Tony, eu tô ligadinho. Estão falando de casamento. Quando a mulher decide separar sem ter traição, e aí você tá num ministério
que não aceita você casar de novo. Como é que fica essa situação? Eu acho que nós vamos ter que ir por partes aqui. O tempo hoje vai ser muito pouco. Porque tem várias perguntas aí. Do bebê e dessa mulher do pastor pervertido. Ô, pastora, a senhora vai ter que responder aqui essa primeira pergunta. É: a perda de um bebê de apenas 5 meses é bênção? Quer dizer que para nós, mães, é bênção nós enterrarmos nossos filhos? Não, claro que não é bênção. Mas é uma aceitação da vontade de Deus. Porque quem é que determina a vida? O próprio Deus fala assim: eu dou a vida e eu tiro a vida. Eu, na verdade, falo para essa mulher, eu tive 4 perdas depois que eu tive a minha filha. Então eu tive todas as 4 gravidez minha, foram até 6 meses. Eu já estava com a barriga muito grande, já sabia o sexo, o quarto já estava pronto, já tinha viajado para tudo quanto é lugar para fazer o enxoval do bebê, quartinhos todo pronto. E eu perdi o bebê. Perder um bebê de 6 meses, 7 meses, a mesma coisa de perder com 5 meses. Sim. Mas qual é a vontade do Senhor? Eu tive que aceitar a vontade do Senhor. Hoje eu tenho uma filha só e há 4 pessoas. Por quê? Meu Deus, como que eu oro? Meu Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino é Jesus. Jesus foi introduzido, o próprio João diz, é chegado o reino do céu. Então eu tenho que aceitar o reino de Deus na minha vida. Meu Deus, entrega esse filho ao Senhor, porque Deus tem propósito com ele lá. E o propósito que ele veio fazer aqui já foi cumprido. Agora Deus vai cuidar do coração, da alma, do Espírito, porque Jesus deixou o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo te restaure, minha irmã, te fortaleça e te faça voltar a adorar a Deus por tudo que Ele fez, porque se Ele tirou, Ele sabe muito bem o que Ele fez. Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, esse menino que voltou para Deus, no momento em que Deus desejou, pode ter certeza, vai cooperar para alguma coisa. Você sabe qual que é? Hoje Tony, e amanhã. Aqui, ó, pro pastor Charles Smith. Pastor, e quando se casa com um pastor e ele é pervertido, só é crente dentro da igreja? Então, olha, em primeiro lugar, eu acredito que essa irmã que passa por essa situação, eu creio muito num Deus que quando eu estou do lado de uma pessoa que ela está tentando frustrar ou atrapalhar os planos de Deus na minha vida, ou Deus transforma essa pessoa, ou leva, ela fica viúva. E para ele é vergonhoso. Agora a máscara cai, né? A máscara cai. Cai mesmo. Ele está usando de engano, independente dele ser pastor, né? Fica feio, pior ainda porque é um pastor. Exatamente. Né? A gente tá agora, vendo isso aqui, vendo? Tá? né? E a gente vê. Tá vendo. E um detalhe, Tony, voltando àquilo que nós estávamos conversando, nós temos uma visão romanceada da vida. Uau. Que a gente precisa pedir a Deus para nos libertar disso. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus não poupou seu próprio filho. Se Deus não poupou Jesus Cristo, né? Por que eu vou ser poupado de muita coisa, né? Salomão fala em Eclesiástico que o que acontece ao justo sucede ao ímpio. Quantos servos de Deus morrem de acidente de carro? Sim. Eu perdi uma irmã também numa batalha contra o câncer, e uma serva do Senhor. Mas por que ela não poderia enfrentar uma batalha contra o câncer só porque ela era serva do Senhor? A Bíblia diz que a morte dos seus santos é preciosa aos seus olhos. Uau, então, para quem está aí do outro lado, cuidado com o evangelho que você abraçou. O evangelho não diz que o céu é aqui. A eternidade não é aqui. Aqui a gente adoece, aqui a gente é traído. Sim. Aqui nós somos vítimas de situações que geram feridas, meu né? Deus, agora, para essa irmã também que perdeu a criança e para outra que tem um pastor pervertido, deixa eu falar uma coisa. Deus não vai nos poupar de muitas coisas que a gente não gosta, mas Ele oferece bálsamo para colocar nas nossas feridas. E outra coisa, Deus tem um jeito lindo e maravilhoso de fazer com que quem foi ferido seja cura na vida de quem vem depois, tá? Eu só vou encerrar uma coisa aqui. Eu estava analisando a história de Abraão, Isaac, Jacó. Abraão mentiu que Sara não era esposa dele. Sim. Isaac caiu no mesmo erro com Rebeca. E Jacó enganou o pai com o apoio da mãe. Mas sabe onde a história mudou? Em José, cara. José não cometeu nada que os avós, que os pais
cometeram. Sim, né? que os irmãos... Então, para quem tá aí do outro lado, amar é abrir porta para ser ferido. Uau! Tá? Toda vez... Mas eu prefiro sentir a dor causada pela ferida, porque eu escolhi amar, do que viver a dor da solidão. Então, o que a pessoa que está aí do outro lado precisa entender é que o mundo não é... O evangelho não é uma coisa romanceada. Não, agora eu estou com Cristo, nada vai me acontecer. Pelo contrário, a Bíblia diz que o que sucede ao ímpio sucede ao justo. Agora, uma coisa eu posso dizer. A Bíblia espera que a nossa reação seja diferente de tudo aquilo que a gente vive aqui. Deus, e quanto a esse pastor pervertido, Deus está sendo tão misericordioso que está dando chance a ele de se arrepender. Agora, se ele não se arrepender, Deus também permite que máscaras caiam. Sim. Né? Então, que Deus tenha misericórdia dele, e a irmã que está aí, ora, mas ora mesmo. Você sabe qual... Porque ou ele muda, ou a senhora fica viúva. Gente, sabe qual o perigo que nós estamos vivendo? É que é uma coisa que eu nunca concordei, fazer vista grossa. Passar por cima, colocar um pano e fazer de conta que nada aconteceu. Eu vejo isso muito. A mídia faz isso. E tudo parece, não vamos camuflar, porque ninguém... Gente, não adianta. Não adianta, tudo à vista. Ah, aconteceu isso, ninguém tá sabendo. Todo mundo tá sabendo. Pera, não se engane. Jesus falou que não há nada oculto que não há de ser revelado. E não adianta, o povo hoje está assim com os ouvidos abertos, todo mundo bem preparado para ver, porque sabe que o mundo está assim. E o meio evangélico está uma crise que nós estamos vivendo hoje, de tanta decepção, de tanta coisa triste. As pessoas estão vendo, não adianta camuflar. O negócio não é camuflar, o negócio é consertar. Então, hoje, nós vemos mulheres decepcionadas, frustradas, por falta de sabedoria, por falta de posicionamento do próprio homem, que elas não estão vendo. As mulheres também. As mulheres decepcionadas. Gente, que evangelho é esse que este homem vive e viveu passando por um caminho totalmente ao contrário? Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho. Gente, o que Deus falou para Josué? Josué, vai, eu sou contigo, não desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. O povo está desviando e acha que não, eu estou numa posição ótima. Sou evangélico, sou pastora, sou pastor, e está lá. Novo nascimento mudança de mente, é metanoia. Jesus amado. Se não há mudança de atitude, não houve conversão. Então, o que eu acho que a gente precisa entender, e outra, tudo que nós fizermos neste mundo, não importa se é marido, se é esposa, se é filho, seja lá o que for, nós vamos prestar contas a um Deus que é justo. E a Bíblia recomenda o quê? Sim. Não brinque com Deus, porque Deus é fogo consumidor. Não, isso aí né? Deus ele é fogo consumidor. Tá? E o pastor Ayrton falou um negócio aqui. Eu acho um absurdo uma mulher que não sabe a realidade financeira do marido e vice-versa. Nossa. Né? De ter coisa no nome de sobrinho, de ter coisa no nome de cunhado, de irmã. Isso é perverso. Isso não é casamento. Casamento à luz da Bíblia não é isso, não. Né? Então é triste. O pastor aí tocou num ponto aqui. Tema para outra coisa para esticar. Aquela viúva, né? Que morre e que só vai descobrir que o marido tinha uma dívida depois que vão lá levar os 2 filhos como escravos. Então, assim, essa transparência, né? Casamento é transparência. Se não há transparência, não tem respeito. Deixa eu falar aqui de um versículo, gente, que é fundamental. Olha só. Malaquias, eu vou falar bem rapidinho que o tempo está curto. Judá sendo infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou um santuário que o Senhor ama. Homens se casaram com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Tem uma respostazinha, eu vou mandar para o senhor aqui. A ouvinte disse assim: Tony, diga para os pastores que eu me separei do pastor
Ele se casou com a amante e os dois estão no altar hoje. Outra coisa, tem uma pergunta, tem uma, deixa eu ver se eu consigo localizar. É uma tristeza. Tem uma outra pergunta aqui pro pastor aqui. Bom dia, Tony, a paz. Eu sei que o tempo está corrido. Penso que hoje, principalmente o meio cristão, tem muito divórcio, porque eles estão trazendo os costumes do mundo para o casamento e para dentro da igreja. O problema é que eles colocam os olhos no prazer do mundo e trazem para a intimidade, dizendo que estão dentro da igreja. Isso pastor aí. Ailton. Vou parafrasear aqui as duas primeiras perguntas e vou chegar nessa irmã bem Nós já estamos no finalzinho do debate, hein? Mas vamos lá, não vou falar muito não, né? Mas assim, eu estou feliz que cheguei a tempo. Mas vamos lá, essa irmã que, por exemplo, que casou com o pastor, que ela já falou que já separou. Isso. Minha irmã, presta atenção, hein? Tudo que você permite, tudo que você aceita, você permite. Cuidado que você leva para casa, eu falei isso. Aqui tem dois aqui que aconselha muito, passa a mão no ombrinho, mas eu mando a direta. Cuidado da agora para frente. E se for embora, minha irmã, Deus te deu livramento. Eita. Deus te deu livramento. Então Isso aí, cuidado com muitas aquilo que vezes você é permite assim mesmo. na sua vida, para depois você não chorar. Livramento. A irmã agora que perdeu o bebê. Que tem a ver uma perca da bebê com crise familiar? Foi seu marido que tirou? Então a senhora precisa de tratamento, procura um psicólogo. Só tem que dar a mão, levantar a mão, dar graças a Deus. A senhora perdeu um, mas o seu útero está funcionando. Glória. Tem mulheres que não têm relação e quando tem é que vai descobrir que não gera criança. Tem mulher que toma remédio, casou e toma remédio, e quando resolve ter um filho, não pode engravidar. Levanta a mão para cima e agradeça a Deus, que Deus vai te conceder o desejo do seu coração. Em nome de Jesus. O prazer que você tem de gerar uma criança, isso não pode ser tirado de vocês. Tem pessoas que foram arrancado o útero, tem pessoas que já teve um útero complicado. Olha, não é para sua perca, mas é para Cristo. Glória Tudo que você permite, você não tem controle de tudo que vai dar certo. Você quer, caminha para a gravidez, mas a certeza que você quer ter um filho. Mas você procura ter certeza se Deus quer te dar esse filho. Então essa que é a questão. Tá faltando entendimento. Você pode começar de novo. E quantas que tentaram e foram aí e foram tirar desse prazer? Minha irmã, é doloroso. Eu perdi um neto também, a neta. Nossa, e a minha Deus. filha passou por isso. E ela adoeceu. Nós oramos com ela 6 meses. E ela falou: pai, se Deus é Deus na sua vida, eu quero um menino de novo. Isso cientificamente, a Gisele sabe disso. É quase impossível. E a doença que ela deu, o descolamento da placenta, que fala, né? Descolou a placenta e ela estava saudável. No dia seguinte, ela ia ter a revelação de bebê, o chá de bebê, os nomes iam ser conhecidos juntamente com o sexo. E foi algo que aconteceu subitamente. E ela adoeceu, trabalhamos com ela e Deus deu para ela de novo a Ana Clara, quando todo mundo disse que não. Ela engravidou de uma menina novamente e você foi o professor dela, Tayane, você sabe disso. E a menina que coleciona fé. Olha, irmã, a luta e a prova nunca veio para te abater, mas veio para te tornar você mais forte. Não fica preocupado com o que aconteceu, mas procura entender. Olha para frente, que o olha para o domínio autor de e Deus. consumador da nossa E fé. Deus Jesus. pode fazer isso, viu? Em nome de Jesus. E olha, só concluindo aí, eu sei que é difícil. Vou dar 1 minuto e meio para cada um. É difícil, né? É Meu difícil. Deus. Eu acho que a gente precisa voltar ao modelo original que é a palavra de Deus, né? Sim. E quero lembrar para qualquer pessoa, independente de ser um pastor que mantém uma aparência de santidade, mas não é, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Não. Então, Jesus foi muito claro quando ele disse que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não adianta você pregar para os outros e você se perder, né? Que Deus tenha misericórdia dos pastores, missionários, seja lá quem for que usa de engano. João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Então todo mundo que quer viver na mentira já tem um pai, que a Bíblia diz quem é, né? Eu não quero esse nem para tio, quanto mais para pai. Mas que o Senhor esteja abençoando, nos sarando, nos curando, né? E lembrando que o Senhor, ele é poderoso para transformar e colocar bálsamo nas nossas feridas, né? Se você veio de uma família tóxica, se você está num casamento difícil, lembre-se que Jesus é a resposta. Deus reconstrói, né? Deus renova. Deus, ele faz nova Deus todas é as coisas. Então creia nisso, que o Senhor te abençoe
E aguardo vocês ali na Igreja Batista Shalom, na Ilha dos Araújos. Toda quarta e domingo nós estamos reunidos ali, logo depois da creche da ilha. Um grande abraço e que Deus tenha misericórdia de nós. Eu estou vendo que 2 perguntas ficaram aqui, né, pastor José? Mas nós vamos ter que fazer mais um programa com esse tema, né? João Vitor, pode marcar o próximo. Realmente. Porque rende, né? Porque é muita coisa, família é uma coisa muito maravilhosa de Deus, então tem que ter muita. E o ouvinte começa a fazer as colocações dele para vocês também. Exatamente. Passa o telefone nosso, né? Se caso quiser um off aí, sim, a gente pode tentar responder. Olha, irmãos, pastor de casal, ele é muito ridicularizado e às vezes mal comprometido, mal entendido, né? Porque, por exemplo, quando eu vou conversar com pessoas que estão com problema conjugal, você não vai conversar de feira, nem de finanças, você não vai conversar. Você vai falar e descascar o abacaxi mesmo. E às vezes vai ter que picar uma mandioca no meio do negócio. Então a conversa é por aí, você que é de maior sabe o que eu estou falando. E a pessoa quer o conserto. Mas a pessoa vem com 2 balaios nas costas, vamos falar rasgado, de prostituição, de tudo quanto é trem, quer pegar o Charles Smith, que é bonitinho, homem direito, casado, tipo assim, vai ser um pai de família bacana, mas com 2 balaios nas costas. E eu falo, meu filho, como é que foi sua vida? Como é que foi assim? Então vamos fazer uma oração de arrependimento? Para você começar? E você não tem como, a Bíblia fala que tudo que você confessa, você perdoa. Tem pessoas que camuflam. Ela quer resolver o problema casando com um bonitinho. Confessar mesmo? Só nada. Mas não muda, não há mudança de metanoia. Não tem como você começar alguma coisa e você sair do chiqueiro ficando sujo. Você vai ser o mesmo fedido. O mesmo. E se você não lavar, ter essa mudança de metanoia, ter um conserto com Cristo, esse pecado supostamente original aí, ele vai reger na sua vida. Você tem que ser liberto nisso para entrar em qualquer que seja o relacionamento. E procure o seu pastor, converse com ele. E se ele não for um confiável, procure uma irmã, que tem gente que não é. Entendeu? Para esses pastores que levam a vida aí de fidelidade. E olha, Deus está te vendo, viu? Deus está te vendo. Assim como está nos vendo. Então procura aí vocês consertar. E os membros da igreja fiel em Cristo, não em pastores, continuam produzindo a mesma coisa. Seja leal ao Senhor. Amém. Aquilo que Deus fizer, vai fazer. Irmãos, eu estou ali na rua Agripino Ribeiro dos Santos, 182, ali na igreja El Shekinah. Quem vai estar pregando hoje é o nosso irmão Fabiano, né? É uma bênção e você é o nosso convidado. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, às 19h30, uma pregação e Santa Ceia do Senhor. Você na redondeza ali que não tem aonde ir, pode estar conosco ali que vai ser um prazer recepcionar vocês. Deus te abençoe. Amém. Já despertar aí o povo do Jardim do Trevo para que compareçam lá na 26ª Igreja do Evangelho Quadrangular, Jardim do Trevo, Rua Moacir Souza, número 62. Estamos ali terça, quinta-feira, domingo. Dia 29 vamos ter lá um congresso a Viva Trevo. Já quero convidar e gostaria até, Tony, que vocês anunciassem para mim, eu mandar lá no WhatsApp. O pastor já deu autorização, ele pôs há uns dias lá no grupo. Pode mandar para o João Vitor que ele manda para nós. Vou mandar para já anunciar. Estamos ali, né? Vamos vivendo o evangelho maravilhoso do Senhor, porque é isso que traz salvação para a nossa vida, para o casamento, para os filhos e para tudo mais. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que nós vamos estar outra vez, porque tem mais 2 perguntas aqui que não deu para responder. O Tony viu aí. Então estamos aí. Deixa um abraço aí para toda a família de Jesus Cristo. Um abraço para minha filha amada, minha princesa. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez, pastor Romanion, pastor João Vitor. E o Tony, uma alegria de estar aqui mais uma vez com vocês. Um abraço para todas as famílias, que sejam elas restauradas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é mais um debate. Obrigado, pastora Gisélia Barbosa, pastor Charles Smith, pastor Ayrton Ferreira. Questões importantes sobre o casamento e família. Deus te abençoe e até o próximo debate. 104 apresentou Debate 104. 104.